Oi! Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo bom, gente? Hoje estamos com uma convidada muito especial, um símbolo da nossa sociedade leopoldinense, doutora Gisela, delegada da Delegacia de Mulheres. Oi, gente. Muito obrigada, doutora, por aceitar nosso convite. Um grande prazer estar aqui, um grande prazer participar e falar sobre as nossas mulheres, sobre os nossos anseios, com grande prazer. Sim. Doutora, nós vamos começar aqui, gente, um bate-papo, né, com vocês. Doutora, a gente sabe que a sua cidade natal não é Leopoldina. Conta um pouquinho pra gente de onde a senhora é, de onde veio. A minha cidade natal não é Leopoldina, meu estado não é Minas Gerais, eu acho que não era, agora até. Eu sou gaúcha, do Rio Grande do Sul, né? A minha cidade natal chama 3 de Maio, uma cidade muito pequenininha, que fica no noroeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Olha que legal, gente. Estou a 1.700 quilômetros de casa. Há quantos anos que a doutora está aqui? Em Leopoldina, agora em março, completo 15 anos. Já Quase 16 em Minas. Já perdeu bastante o sotaque gaúcho. O sotaque já não está mais gaúchês, já está um gaúchês com mineirês. Bem diferenciado, né? É. E, doutora, a senhora sempre almejou essa profissão? Como que foi, assim, essa questão? Cair de paraquedas na profissão de delegada? A doutora cursou direito? Cursei direito lá no Rio Grande do Sul, né? Vim para cá já no cargo, investido no cargo, eu vim para o cargo. E a minha história é a seguinte, quando criança, eu morava ao lado de uma delegacia de polícia. E aquele movimento me chamava muito a atenção, mas eu era muito pequena. Depois a delegacia mudou, e eu perdi aquela referência. Mas eu tinha tia na polícia, então eu continuava frequentando delegacia. E o vai e vem de viatura, de giroflex, de sirene, eles sempre me chamaram muita atenção. Eu achava aquilo máximo. Mas passaram-se os anos, eu fui estudar direito e durante o curso e um pouco antes, eu me via juíza. Para minha sorte, eu fui assessora de juíza antes de formar, e um tempo bom após formatura. E ali eu vi que eu não queria ser juíza. Era cível ou crime? Um pouquinho de cível, 1 ano só, e depois quase 10 no criminal. Nesse tempo, eu percebi que aquilo que eu achava que eu queria não era para mim, de jeito nenhum. Nossa. E aí eu acho que aquele sonho meio de criança voltou. Então, pós-formada, eu só falava em ser delegada de polícia. E era delegada de polícia civil. Todo mundo dizia, vai para federal, é bacana. Eu falava, não é isso. Quando alguém chama polícia, eles não estão chamando a federal. Essa é a minha resposta. Eles estão chamando a polícia. E aí eu falava, não é isso. Enfim, saí fazendo concurso país afora. E foram vários, né? Tentativas, enfim. E 2 eu passei ao mesmo tempo. Foi aqui em Minas Gerais e no Pernambuco. E cá estou até hoje. Ai, que bom. E é assim, é uma satisfação enorme pra gente tê-la como delegada da nossa cidade, né? Porque Leopoldina é uma cidade pequena, mas que... Absolutamente acolhedora. Acolhedora, é isso que eu ia falar. E assim, a profissão delegado, a profissão polícia, até poucos anos atrás, ou até hoje em dia mesmo, muitos homens. Isso. Então, foi um desafio chegar nessa área tão masculina, uma mulher bonita, Sim, jovem. Quando chegou jovem, né? E nem tanto, porque eu era a mais velha da turma. Sofreu algum tipo de preconceito? Então, eu tinha uma mistura de, eu acho que vantagens em cima de ser mulher e desvantagens, era um misto. No meu concurso, eu lembro que eram 240 vagas e 40 mulheres e 200 homens. Nossa, então, eram predominantemente masculinos. Mas na academia, estava todo mundo naquele ritmo de colega e tal. E os homens auxiliavam muito as mulheres naquilo que lhe cabiam. Aula de tiro, tiro de 12, fuzil, coisa pesada. Essas aulas mais práticas, a gente tinha muito apoio masculino. E era bacana, a gente sentia, assim, efetivamente apoiada. Depois, quando a vida acontece, depois da lotação, da designação, que cada um toma seu rumo, a gente, trocando ideias entre as delegadas, cada uma teve a sua realidade. Algumas com muita história ruim para contar, de preconceito, de descrédito. E eu, assim, eu creio que eu tive mais vantagens do que desvantagens. Eu trazia comigo
30 anos de idade, não acho que eu era tão nova assim, porque eu tinha colegas com 24 que assumiram delegacias. Olha, Muito gente, novas, muito novas, né? muito novas. Eu tô com 30 hoje em dia. Então, eu tinha 30 quando cheguei em Leopoldina, 30 anos, há 15 anos. Hoje eu tô com 45. E na época, me consideravam jovem, me consideravam gaúcha, estranha, baixinha, mulher. Era um misto de coisas que poderiam trazer preconceito e descrédito. Sim, exatamente. Eu acho que preconceito efetivo eu não sofri, mas eu sentia um descrédito. Chama o delegado, aí vinha aquela baixinha, gaúcha, falando esquisito, e as pessoas diziam, mas é você que é a delegada? Eu falava, eu tinha que meio que convencê-los. Mas a partir do primeiro contato, eu sempre digo, a gente constrói com as pessoas muros ou pontes. E aí você vai quebrando qualquer aparência, primeira aparência mal entendida ou um preconceito. E a partir daí, eu acho que as coisas fluíram muito bem e eu não tenho, graças a Deus, histórias de preconceitos para contar. Eu tenho algumas até pitorescas. Eu lembro de uma vez, quando eu cheguei, eu fui direto para a delegacia de tóxicos. Na época, a gente era muito atuante. Eu, graças a Deus, tive uma equipe muito boa. Eram meninos com uma experiência já de polícia, mas com uma juventude que tinha muita disposição. E a gente fez grande serviço num curto espaço de tempo. E aí eu lembro que os trabalhos iam para a rádio, iam, né, para a imprensa local, comentário do povo e tal. E aí eu lembro que um dia eu liguei o rádio cedo, 7 horas da manhã, me preparando para ir trabalhar. E eu lembro que eu liguei e dizia assim, um grande amigo radialista, né? Ele disse assim, uma figura frágil. Aí eu falei, de quem que ele está falando? Uma figura frágil fez um grande serviço policial na data de ontem. Disse, será que figura frágil sou eu? Aí era, né? Eu vi no contexto, cheguei na delegacia, era um riso só, lá vem a figura frágil, sabe? Eu não vi isso como um preconceito, mas era talvez um descrédito, não era aquela figura do delegado que estava ali posto. Era uma figura frágil. Exatamente. E a doutora, ela é muito presente, ela atua muito na cidade. Então, inclusive, a gente tem conhece, né? Vários eventos, inclusive, eu já participei de vários eventos de mulheres, inclusive até mesmo na OAB, né, que também é muito atuante socialmente, e que a doutora dela sempre é muito participativa. Pois é. E aí, a gente procura ter muita comunicação com a sociedade. Por quê? Eu acho que a chave da polícia chama-se informação. Se a polícia tem informação, ela tem tudo. Se você não tem contato, você não tem informação. Se você tem contato, você tem prestígio e informação e ela te leva longe. É verdade. A informação te leva longe. E o que eu queria deixar claro para o público é que ela pode ser pequena no tamanho. Quem vê a doutora atuando, ela tem 2 metros de altura. Exatamente. A polícia civil está bem servida. Não, essa é a fama. Nossa, ela atuando assim. E doutora, igual, você comentou que você teve um pouco mais, né, de privilégio e não sentiu tanto preconceito. Mas já teve alguma situação, obviamente, que você sentiu algum desconforto da pessoa, de um homem, de repente, ter que receber uma ordem sua pela questão da hierarquia mesmo dentro da polícia? Pela questão de mulher? Não. Eu acho que eu sempre fui bem recebida, bem acatada. Eu acho que a questão mulher não interferiu, talvez a postura. Né? Sim. Talvez. Não estou aqui para me vangloriar, mas eu vi colegas que às vezes se sentiram tímidas por dar ordem a um homem, e um homem com muitos anos de polícia, com muita experiência, e diante da timidez ele acabava dizendo o que era para ser feito e preterindo a ideia dela em relação ao serviço. Então eu acho que não, eu acho que eu não tive isso, eu acho que fluiu bem. Eu lembro com muita frequência de quando eu era muito jovem como polícia, nos primeiros dias, do inspetor, um grande amigo também, o Vanor, olhar para mim e dizer, doutora, o que a senhora quer fazer? E eu, na minha inexperiência, pensava, não sei o que eu quero fazer, não tenho a mínima ideia, mas eu dizia, elas vão fazer isso. Aí ele olhava para mim e dizia, se a gente fizesse isso, eu falei, boa, é assim que nós vamos fazer. Mas você vai indo, vai pegando traquejo, e mulher ou não, todo mundo tem muito o que aprender. Sim, né? Então eu acho que assim, é um contexto, você vem de fora, você fala diferente, você é mulher, você tem uma aparência que talvez não... Né? Mas aos poucos você vai ganhando o campo e o crédito. E uma pergunta também, gente, que assim, eu vou fazer. Como que sua mãe reagiu quando ficou sabendo que você passou como delegada? Com orgulho, né, gente? Fala pra gente. Eu acho que todo mundo sabia que eu seria, porque eu falei durante muitos anos, eu não falava em outra coisa.
Eu lembro até depois de já delegada, muitos anos, eu voltei para uma cidade que eu morei há muitos anos, que chama Passo Fundo, para reunir com amigos da época que eu estudava muito. E aí eles diziam assim para o meu atual marido, que os conhecia naquela data, ela já era delegada. Ela já mandava na gente, ela já resolveu, ela já era. Ela só não tinha carteira, não tinha salário, não tinha nada, mas ela já era. Então todo mundo, eu acho que sabia que um dia eu chegaria lá, porque foram muitos anos buscando. Então, no título, eu acho que não teve surpresa para os meus pais. E eles nunca, de forma alguma, me desincentivaram. Já tinha policiais na família, não era um assunto muito estranho. E fluiu super bem. Não tive problema. Realmente, assim, sensacional, né? Gente. Aprovado. Isso. E em relação a isso também, assim, já aconteceu questão de concurso, prestar concurso, lidar com a frustração, por exemplo, de você fazer e aí chegar lá... Muita frustração. Foram 7 concursos só para delegado civil. Eu só fazia para delegado civil. E entre um e outro, às vezes, tinha muito tempo, né? Se frustrava com um, e tu tinha aquela ânsia de curar aquela frustração com uma aprovação, e o próximo concurso que eu encontrava daqui 8, 10 meses. Então, aquilo não fluía e me dava uma angústia danada. E como eu só falava nisso, eu mesmo colhia o resultado dessa falação. Todo mundo encontrava na rua e dizia, e aí, já conseguiu ser delegada? Não. No ano seguinte, e aí, já conseguiu ser delegada? Não. Mas você ainda quer? Aí eu falava 2 horas que eu queria. Aí a pessoa gravava aquilo. Então, assim, hoje, se eu pudesse dar um conselho para o concurseiro, eu diria, estude quieto. Estude quieto. Não faz o alarde que eu fazia, que isso te traz um foco, uma pressão, e às vezes uma autopressão, que às vezes a pessoa só pergunta para saber, ela não quer uma justificativa, nenhuma explicação, e você acaba se cobrando de um jeito absurdo, né? E vem na hora certa, né? Eu acredito que as portas se abrem quando tem que se abrir. As portas se abrem quando tem que se abrir. Você tem que estudar, mas não é isso que define. Eu imagino. Vai chegar o seu momento ou não. Eu tive 5 portas fechadas para delegado, 5 concursos. Quando eu passei no primeiro, eu passei no segundo. Quando eu vi, eu estava escolhendo para onde eu queria ir. E para mim, isso lá atrás Mas para mim, durante a caminhada de concurso, era inimaginável. Nunca. Vamos assim escolher, né? Mas tem que estudar, né, doutora? Tem que estudar. Tem que estudar, não adianta. Eu brinquei de estudar 7 anos. E estudei 3. Foi dedicação inclusiva no estudo? Você tinha uma rede de apoio? Eu tinha rede de atividades. Eu trabalhava o dia inteiro, eu era servidora do fórum. Lá o fórum trabalha o dia inteiro. Eu nunca tive recesso, na época não tinha isso, não tinha 7 horas diárias, era manhã, tarde. Aí eu dava aula à noite em cursinho. Então eu tinha manhã, tarde e noite de atividade profissional. E como eu morava no Rio Grande do Sul, meus deslocamentos eram muito longe, muito caros, avião, na época eu precisava daqueles 2 trabalhos. E eu estudava pós-trabalho, pós-dar aula, sábados, domingos, feriados. Quando todo mundo ia para a balada, eu ia lá, tomava uma e já ia para casa, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo. E deu certo. Tá vendo, amiga Amanda? Porque às vezes uma reclama com a outra assim, ai, gente, eu queria isso, mas a gente não corre atrás para ter. A exclusividade é um luxo. A gente não tem que exigi-la. Não, dá, tem outro jeito. Tem outra dica também. Tipo assim, pode, hein, gente? Pode. E aqui, voltando para nossa cidade, que é uma cidade pequena, acontecem inúmeras situações, né? A questão da polícia, né? Na polícia, caso. O marido da Amanda é policial também, tá aí, tá exposto a esse tipo de situação. E teve algum caso, assim, que foi o mais marcante nesses 15 anos de profissão, que você pode contar pra gente um pouco? Essa pergunta sempre me é feita, e sempre que me é feita, me vem logo 2 casos específicos na cabeça, muito rapidamente, assim, que me marcaram muito. O primeiro, ninguém pensa nisso, né, quando pensa em polícia, foi um acidente de trânsito. Foi um caminhão de combustível, né, transporte de combustível, que colidiu aqui na rodovia, e o combustível desceu em chamas, e foi atingindo vários outros carros que vinham pela rodovia. Como o combustível tomou a rodovia inteira, ele pegava os carros por baixo e tomava de chamas. Então, diversos carros se envolveram, diversas pessoas morreram carbonizadas. E nesse dia, eu não estava indo para o local do fato, eu estava indo para outro lugar na viatura, aí veio a notícia que o acidente era complicado e que tinha muita gente carbonizada, e a gente acabou se dirigindo rapidamente para o local do fato, que muitas vezes não é feito pela Polícia Civil, em decorrência da Polícia Federal no município, da rodoviária, né? Sim.
Chegando lá, a cena era estarrecedora. E o que me marcou muito é que tinha uma criança de colo, carbonizada, no meio do asfalto, e a mãe, com o braço, até me emociono hoje a falar, com o braço meio que estendido em direção àquele pequeno corpo carbonizado. Até hoje me emociona. Isso me marcou muito. E a gente fez o trabalho depois no hospital de receber as famílias desse acidente. E um dos carros eram 4 jovens, 4 amigas, que se formaram em medicina naquele ano. E as 4 morreram carbonizadas e a gente recebeu as famílias. E foi uma situação extremamente dolorosa. Para dar uma notícia dessa, né? Até para consolar e você falar. Eu lembro que uma família ficou sabendo pelo Jornal Nacional, né? Viu o carro, se dirigiu para cá. E eram famílias de muito longe, então elas chegavam aqui depois de muitas horas de viagem. E confortá-las era extremamente difícil. E a gente tentava e era assim, entre altos e baixos. Às vezes a família confortava a gente, às vezes a gente confortava a família de tanta emoção que rolava. Né? Foi difícil. Me emociona esse caso. Foi uma situação traumática. E o outro caso, né, o segundo caso que eu sempre lembro, foi um estupro seguido de morte de uma criança muito pequena, se não me falha, 4 anos. Um fato que sensibilizou o município todo. O autor do fato acabou sendo preso 4 dias depois, 3 a 4 dias depois. Ele estava no mato, aqui na nossa zona rural. E durante esses 3 ou 4 dias, a gente diligenciou assim muito no mato, na zona rural, no campo, a procura do autor. E eu lembro que nesse dia que ele foi preso numa manhã, eu cheguei na delegacia, exausta, e eu estava grávida, de 3 meses. E aí a gente tinha passado aqueles dias meio sem comer direito, no sol, era muito quente, correndo, andando. Sim. E eu lembro que um colega chegou e disse para mim assim, você não vai mais fazer isso, você está grávida, você não pode fazer isso. Eu falei, tá bom, vou ficar na delegacia. Deu 1 minuto que eu falei, tá bom, ele saiu, veio a notícia, olha, o autor do fato está em tal estrada. Eu saí correndo, falei, vamos, eu peguei ele mesmo, o mesmo colega que disse que a gente não faria mais isso. E a gente conseguiu prender o autor, e foi bacana, porque eu lembro que a população inteira... Foi intenso. A população... Lembram disso? Nossa. A população inteira aplaudia o nosso serviço, e isso foi muito gratificante. Eu acho que para a Polícia Civil foi uma vitória. Exatamente, porque queria dar essa resposta para a população. A gente estava muito empenhado e vendo a mãe naquele sofrimento, tínhamos que dar uma resposta e ele tinha que ser preso. O nosso medo é que ele evadisse e não tivéssemos mais uma resposta justa para dar, né? Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Se eu não me engano, também nessa época, que eu me lembro desse fato, né? Um fato que comoveu muito o município mesmo. Foi um fato lendário aqui no município. Isso. Colocou a doutora muito em evidência também. Muito em evidência. Pela garra mesmo. Mas o trabalho foi efetivo de todas as instituições. Né? Eu lembro muito da Polícia Militar. Inclusive, trabalhando muito nisso. Meu esposo eu não conhecia na época, mas acredito que uns amigos nossos também, que nós temos em comum, também são da área militar, que foram caçadas as folgas, as férias, para poder estar empenhando. Inclusive, uma amiga do nosso amigo estava grávida, que também é policial. E ele tinha uma menina também. Uma menina também. E ela falou que, assim, foi a primeira vez que ela viu o esposo, que também é policial, assim, muito comovido com a situação, pelo fato de ser uma criança, né? Eu lembro de antes mesmo da Polícia Civil se articular exatamente para participar da busca, porque tudo foi muito rápido, né? O fato veio à tona e a Polícia Militar foi muito rápida em começar as buscas. Eu lembro que a gente se dirigiu para a delegacia e chamou todo mundo, era um final de semana, era um sábado. E aí a gente viu as fotos da perícia. Aí o pessoal falou, a partir de hoje, ninguém vai embora, ninguém para. Porque era impactante e deu uma vontade de dar uma resposta, fazer um trabalho que tivesse uma efetividade e aconteceu. E ainda mais você que está sendo grávida, né? Que é mais família, que a Joana era menina. Não. Eu agradeço porque eu não era mãe ainda. Eu estava grávida, mas eu digo que a barriga é diferente do bebê no colo. Porque eu acho que se eu já fosse mãe naquela época, eu teria agido diferente. Talvez até de uma forma impulsivamente, de uma forma indesejada até. Porque era um fato impactante e para a mãe não é mole. Não é mole. Mas ao longo também depois, né? Tornou mãe, que a Joana nasceu e tudo,
A garra é diferente. É diferente, mas aí a gente teve tempo para pensar. Essa experiência veio antes, aí veio a licença maternidade, que você se situa, que agora você é mãe e continua sendo policial, como é que você vai agir diante desses casos. E naquele momento eu ainda não tinha parado para pensar isso. Entendi. Talvez teria sido difícil para mim, Então, mais do que foi. Tipo assim, como que é separar, tipo assim, a doutora Gisela, da doutora Gisela delegada, da doutora Gisela filha, aliás, da doutora Gisela filha, da Gisela mãe, da Gisela esposa. Como que é isso? É difícil? Eu acho que fazer essas essa três separação? coisas, delegada filha, mãe e esposa, elas estão numa ordem certa, crescente de dificuldade. Delegada filha é uma mamata. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes estou lá no Rio Grande do Sul, só sou filha. Ninguém chama a doutora Gisela, só chama a mana, a Gia é uma beleza. Fácil, leve, ser filha é ótimo. Quando falou em ser delegada e mãe, se vira nos 30. Não sei como é que eu dou conta às vezes. Já teve situações de eu estar lá lavrando um flagrante, maquiando a Joana para ir na festa de Halloween, tudo ao mesmo tempo e tudo saía como tem que sair, ou mais ou menos. Às vezes não tão perfeitamente, mas tudo se resolve. Por quê? Porque às vezes a polícia ela te põe em horários e situações não previstas. E a criança está ali, o teu filho está ali. Ele está na porta da escola todos os dias, independente se deu ocorrência ou não. Então, começa a ficar difícil. E a delegada esposa é impossível. Quando o marido também é policial na mesma delegacia. Eu ia perguntar, o esposo também é policial. A delegada esposa, você evita falar que você é delegada. Às vezes você prefere nem lembrar. A gente quase tenta evitar assuntos porque não dá muito certo. Exatamente, tipo assim, olha, eu tô mexendo no flagrante aqui, eu não posso falar com você, porque agora eu estou investida da delegada. Mas começa em casa, né? Não, mas nesse sentido, não. Por quê? Não. Por ser policial, o esposo, ele entende isso. Sim. Ele sabe. Ele nem me liga, né? Mas aí, imagina, dentro de casa, naquela rotina do cotidiano, que assunto delegacia. É aí que mora o problema. Aí é proibido. Não é proibido, mas nunca dá muito certo. A gente evita. É melhor evitar. Já recebeu como resposta, não, você é delegada. E muitas vezes. Eu acho que se a delegada não fosse esposa do policial na mesma unidade, talvez seria mais fácil, exatamente. Mas, por outro lado, tem um lado bom. Porque sendo policial, entende muita coisa que talvez um outro não entenderia. Né? Então, vamos aproveitar esse gancho, amiga Amanda. Gente, a pergunta do tipo assim. Tipo assim, pode ser uma autoridade rígida e ser muito sensível ao mesmo tempo? Pode, deve, eu acho. É necessário. Porque o fato policial, quando chega à tua apreciação, ele é quente. Você tem que sentir o calor dele. Você tem que ouvir a vítima, entender ela. E quando você ouve a vítima, ouve o autor, ouve a testemunha, você saca qual é. Você sabe o que aconteceu. Você tira a febre, que eu falo, da situação. Então, eu acho que a sensibilidade de estar próximo do problema é excepcional para que você resolva o problema da melhor forma. Porque a frieza, a distância, eu acho que ela te afasta da verdade real e da melhor decisão. Entendi. Nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso, gente. Sigam para mais dicas, tá? Qualquer coisa tá. Ô, doutora Gisela, como que a doutora atua na Delegacia de Mulheres? Vamos conversar um pouquinho sobre a situação das mulheres dentro do nosso município, né? A doutora acredita que deveriam haver medidas mais efetivas tomadas pelo município de Leopoldina para que servisse de exemplo para outros municípios também, em relação à proteção da mulher, da vítima de violência. Eu estava estudando, acho que 1 a cada 3 mulheres sofre violência, se eu não me engano. Então, uma média bem alta. Muito alta. Então, eu penso que o município está num caminho, iniciando um caminho brilhante quanto às mulheres. Por quê? Nós tivemos, eu acho que eu já posso falar, não está concretizado totalmente ainda, mas muito avançado, um apoio municipal, né, tanto da administração, prefeito, quanto da Câmara de Vereadores, com a construção de um anexo à delegacia que vai ser privativo ao atendimento feminino. Nossa, e nesse espaço se pensa em dar um atendimento efetivo e de excelência. Com encaminhamento para psicólogo, com encaminhamento médico,
com apoio psicológico para a família. O espaço vai destinar ao atendimento da mulher e das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que são fatos muito gravosos. Então, eu acho que a gente está começando a trilhar um caminho muito bom. E a nossa perspectiva é que para que tudo comece a se concretizar ainda agora, esse ano, no primeiro semestre. Então, o município está dando, eu acho que está dando um grande passo. Porque quando a gente fala em coisa mais específica, mais privativa, a gente fala num serviço mais adequado, mais humano, mais completo. Sim. E eu acho que em curto espaço de tempo nós teremos em Leopoldina. Nossa, que notícia maravilhosa. Mais uma grande conquista, né? Uma grande conquista. E, doutora, a gente sabe também, assim, eu sei que é um assunto muito difundido, né? Todo mundo fala, violência contra a mulher e tal, mas nem todo mundo entende muito perfeitamente isso. E a gente queria saber, assim, quais os tipos de violência contra a mulher que são sofridas, por exemplo. Porque muitas pessoas não sabem, mas, assim, a violência verbal, a gente tem a violência nossos verbal. telespectadores mesmo. Pode ter outra mulher nos assistindo, sofrendo violência e não considerando que aquilo seja violência. Exatamente. Que seja achar que é uma personalidade. Ou achar que é uma personalidade. Eu costumo explicar que a violência ela sofre um ciclo evolutivo, né? Como é que é o que a gente ouve por aí? Ah, mas ele teve um dia ruim no trabalho, não houve nada, ele só me xingou. Só que aquele só me xingou, às vezes, é corriqueiro, é repetitivo, e ele põe a mulher, às vezes, numa situação muito diminuída, muito humilhante, muito degradante, e o psicológico daquela mulher começa já a não entender que aquilo é uma violência. Começa a achar que aquilo é uma rotina, é uma coisa sem importância, e, na verdade, é a primeira etapa do ciclo de violência. Aí, depois da palavra, vem aquele empurrão. Ah, mas ele não me bateu, ele só me empurrou. Né? Ele não me bateu, ele só me deu um apertão no braço. E aí vai evoluindo, né? A gravidade vai aumentando. Aí nós temos a palavra, o gesto gravoso, o gesto que deixa a marca e, infelizmente, muitos casos, né? Em Leopoldina, graças a Deus, nossos índices não são muito altos, mas muitos terminam, né, na lesão maior que é a retirada da vida, o feminicídio, né? Sim, que é uma evolução. A gente tem violência social, psicológica, patrimonial, psíquica, física, e a maior delas que é a retirada da vida. E outra coisa também, já aconteceu, por exemplo, uma coisa que também não é muito difundida também, aconteceu o inverso, por exemplo, de chegar até você uma questão de que o homem tenha sido a vítima, a mulher muitas vezes. Né? Eu acho que o que acontece nos relacionamentos? Muitos. Existe, às vezes, uma dependência de um lado em relação ao outro. E no momento que a mulher é dependente, ela, às vezes, permanece numa condição de vítima. Ela não consegue se livrar daquele círculo vicioso, daquele relacionamento abusivo. Sim. Mas, muitas vezes, o homem é dependente. O homem é dependente, às vezes, emocionalmente. E aí, o que acontece? Às vezes, a mulher não quer mais um relacionamento, o homem começa a insistir, e a mulher, muitas vezes, perde a sua razão. Sim, e ele acaba, de certa forma, sendo vítima também. Também. Isso acontece. São emoções, né? Relacionamento misturado com uma decisão jurídica no final. Aquele ditado de briga de marido e mulher não se mete a colher, pode ser... Caiu por terra há muito tempo. Né? Até tá passando um programa na televisão onde as pessoas estão confinadas lá e tinha um casal onde parece que a menina estava sofrendo... suposto assim, ameaças brincadeiras que do companheiro. Não era brincadeira, né? Ele, você vai levar um supapo, alguma coisa assim da próxima vez. Que ela falou assim, até parece que eu sou o homem da relação. Ele, daqui a pouco você vai levar um pescoção. Soco na boca, que eu acho que ele falou. Foi isso. Assim. E aí, tinha um monte de gente confinada com eles. Algumas pessoas falaram, o relacionamento de vocês é tóxico, que não sei o quê. Mas ninguém, de fato, puxou ela e falou, olha, você está sofrendo. Esse assunto é muito... Não estava, e ela até agora, ela acha que ela não sofreu violência no partido. Olha... E fazendo um link nesse ditado de marido e mulher, ninguém mete a colher, eu acho que esse ditado ele caiu por terra há muito tempo e é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Muitas vezes eu ouço na delegacia pessoas dizendo assim, eu achei que ele ia matar
matar ela naquela noite, mas eu não chamei a polícia. Nossa. Eu penso assim, se a pessoa chegou a acreditar que a mulher seria morta, por que não pedir ajuda para essa mulher? Então, meter a colher, às vezes, salvar a vida de alguém. Exatamente. Você envolver com essa culpa de que você poderia ter chamado uma autoridade. Imagina na outra manhã você saber que ela foi morta e olhar para o filho, olhar para a criança e pensar que você poderia ter evitado. Então, meter a colher é necessário. É essencial. Nos casos sérios, nos casos graves, é essencial. Claro que tem divergência entre marido e mulher, que é melhor que o terceiro não participe. Mas fazer essa diferenciação de quando é necessário, fundamental. É muito importante. Não é bater na porta, invadir a casa da pessoa, mas o 190 tá aí para isso, né? E, tipo assim, doutora, você acredita que seria necessário, a partir de, né, não sei, agora, assim, a nova geração que está vindo aí, da violência contra a mulher ser uma grade nos estudos, desde, tipo assim, do início, sabe? Da faculdade de Direito? Desde os primórdios mesmo, quando você está começando ali, já tem aquela lá na infância, na educação infantil, ensino médio, fundamental. Isso, de conscientizar. Então, eu acho que esse assunto, ele deveria ser estudo de vida, não só de escola. Por que de vida? Eu acho que as famílias teriam que atentar para isso. Por quê? Para ver a criação de um menino de forma diferente que foi visto um dia. Né? Eu acho que isso é um estudo de vida, um estudo de escola, um estudo de família, um estudo de igreja, um estudo de grupo de jovens. Eu acho que tudo isso conscientizaria, não só os homens, mas as próprias mulheres, daquilo que é certo, como ser humano. Seja ela na qualidade de vítima ou de autor. Né? Porque a gente vê também muitas mulheres que se vitimizam. Isso também tem que ser tratado, né? Às vezes por uma dependência psicológica, mas ela tem que identificar também esse problema. Então eu também acho importante isso. A mulher tem que saber o que ela merece, como ela merece ser tratada, mas ela tem que saber também como ela não merece ser tratada. Exatamente. Eu acho que, assim, um estudo em escola seria excepcional. E eu já ouvi muito também, assim, quando a pessoa vai casar, né, observa como seu marido trata a mãe dele. Isso, e o garçom. Eu falo e o garçom também. Você veja como ele trata a mãe dele e o garçom. Ele vai te tratar do mesmo jeito daqui 10 anos. É verdade. E isso serve também, pegando esse gancho, né? O conselho, é a forma que você segue a linha do ensinamento para Joana, porque você tem uma mulher, vai ter uma mulher em casa, né? A Joana, na verdade, ela aprende com o que ela ouve em casa, né? Às vezes ela me surpreende até. Então, ela sempre acha que, potencialmente, um homem pode estar preso porque agrediu uma mulher. E aí você tem que fazer até o trabalho contrário. Peraí, minha filha, não é sempre que o homem agride a mulher e vai preso, entendeu? Porque como ela ouve, ela fala. E às vezes não é isso, né? Eu venho aí na minha casa, né, vem um menino. E eu espero, doutora, que ele seja um gentleman igual o pai dele. Que beleza. Porque o pai dele é maravilhoso. Mas o pai dele vai ensinar a mãe também, a escola ajuda. Então, assim, não tem que falar do Dalma. Eu espero que o Augusto seja um pouquinho do pai dele, porque senão vai ser muito difícil. Não, mas acho que hoje em dia a gente já tem assim, né, difundindo mais o assunto, eu acho que já fica um pouco mais fácil, né, das mulheres entenderem. Apesar de ter muito isso, das mulheres não entenderem, mas é um assunto que é mais divulgado do que antigamente. Com certeza. Muito debatido. Isso e estava tudo certo. E achava que era certo ter sofrido esse tipo de violência, né? Muito debatido hoje. Doutora, e lá na delegacia chegam... A doutora falou que não são muitas denúncias, né? Mas quando vai para o interrogatório, chega a questionar, mas por que continua com ele nessa situação ou não? A gente sempre procura entender, principalmente quando os fatos se repetem com as mesmas pessoas, né? Entender como que isso está acontecendo ainda e o porquê que está acontecendo ainda. Mas aquela muitas vezes é a dependência. Emocional, financeira. As várias dependências, né? Psicológica, emocional, financeira. A mulher acredita que não vive sem o homem, ou ela acredita que não vive sem o apoio financeiro dele. E a gente tenta desconstruir isso, né? De certa forma, assim, talvez até encaminhar ela para algum serviço, falar sobre a ideia de conseguir um emprego. Mas a dependência emocional, ela supera qualquer outra. Com certeza, em número de casos e na profundidade que ela atinge a mulher. A gente vê, assim, diariamente. E a vítima, ela, quando isso acontece repetidamente, ela deve chegar lá e falar assim, mas ele falou que ia mudar. Ele falou que ia melhorar. São os ciclos da violência. No primeiro
vez, começa aquela violência leve, aí vê que deu errado, a mulher briga, registra ocorrência, aí vem o que a gente chama a segunda fase, o segundo ciclo, que é a lua de mel. O homem se arrepende, pede desculpa, ela volta atrás. E depois volta a violência num ritmo muito mais gravoso. E aí fica naquele ciclo, aí pede desculpa, volta atrás, pede desculpa, volta atrás. Até que a mulher se dá conta que na próxima, depois do pedido de desculpa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem. Quando ela se dá conta, às vezes ela começa a tentar acabar com o relacionamento, e às vezes ela sofre mais violência ali ainda, porque o término também é muito traumático, e às vezes o homem não espera aquilo, né? Ele acha que vai fazer uma vida inteira, um tratamento que não é legal e que tudo vai ficar assim. Mas quando a mulher decide a gente busca, também, aí ela não volta atrás. A gente busca fazer com que a mulher enxergue que ela está numa situação de risco. Psicológico ali, né? Então, por isso que a gente quer tanto esse aparato que hoje a gente não tem, que eu acho que teremos no futuro próximo, de atendimento completo. Vai ser incrível. Que a lei prevê, né? A Lei Maria da Penha prevê o atendimento multidisciplinar. O que é isso? É aparelhar a mulher não só do lado policial repressivo, do lado psicológico, do lado jurídico que ela precisa, porque a pergunta vem, tá, ele me bateu, eu vou separar. Mas e a pensão? Mas e os bens? Mas e o carro para levar meu filho na escola? É uma série de coisas envolvidas. Não é só o policial, o criminal, o jurídico, né? O psicológico tem que ser muito apurado. Eu e a Amanda, como advogadas também, em vários casos que a gente chega aqui, percebe isso também. Foi psicológico. Isso. A delegacia também sente muito isso. Ela quer um fortalecimento, um desabafo. Ainda mais que tá ali, né? De forma quente ali, como você falou. Né? Muitas vezes a gente atende vítimas em delegacia que relatam o fato todo e vão para casa para pensar o que fazer sem registrar uma ocorrência. Ela não está preparada ainda para isso, né? E muitas pessoas também não entendem isso na sociedade, às vezes julgam também. Mas não é fácil desfazer um relacionamento, né? É muita coisa envolvida. O seu faro já é apurado no nível de saber que a mulher, ela tá ali como uma forma de vingança. Às vezes ela não sofreu aquele tipo de violência, ela fala que ela sofreu e ela faz a denúncia contra o parceiro. Às vezes isso é muito evidente. Assim, eu não sei se é a experiência, eu acho que até não. A sensibilidade também de perceber porque isso, assim, né? você começa a questionar mais sobre o fato e as coisas não fecham, começam a não ter muita lógica. Eu peguei um caso que às vezes eu fico olhando assim para as respostas que eu obtive da mulher e eu falei, o quebra-cabeça não tá juntando. Mas talvez na condição de delegada tenha uma vantagem em relação a você na condição de advogada, porque você vai ser advogada só dela. Sim. Eu sou delegada do caso. Verdade. Aí tem uma frasinha que eu sempre falo. Se você ouvir só o Chapeuzinho Vermelho, o lobo vai ser sempre mau. Então, quando a coisa está esquisita, eu digo, chama fulano aqui. Deixa eu ouvir o outro lado. Aí você começa a ver se aquela impressão que você teve é real. Sim. Ou se realmente a mulher está dizendo a verdade. Aquela impressão, pô, isso aqui acho que não é bem assim. Você começa a ouvir o todo. Aí você monta o quebra-cabeça e começa. Porque é uma responsabilidade muito grande. Porque dependendo da situação que for ali, né? São consequências de vida. Não, eu já vi situações postas, infelizmente, por vítimas, com fatos gravíssimos e que ao final se soube que não tinha nada de fundamento naquilo. E outras que chegam contando fato gravíssimo, que tu custa acreditar que é, e que ao final se comprova. Então, quando tá esquisito, chama o próximo. Entendi. Entendeu? Doutora, eu queria primeiramente agradecer a sua participação aqui. Foi um prazer estar aqui. Gente, uma conversa muito gostosa. Nossa, muito bom mesmo. Espero, né, em breve, mais participações da senhora aqui com a gente. Estaremos aí. E espero que dê tudo certo nesse projeto, né? Dessa multidisciplinar, porque acho que é preciso, né? A gente precisa Eu acho que será um grande avanço para a prestação de serviço no município. Exatamente, eu acho que teremos um grande avanço. E eu queria, por fim, né? Eu queria que a senhora já fez isso no decorrer da nosso bate-papo, mas eu queria enfatizar isso. Qual o conselho que você daria hoje para a mulher, para quando chegar na vida mesmo, na prática mesmo? Do concurso, que quer ser uma delegada, o que ela se posiciona, como que ela se posiciona, como que é isso, assim? Fala pra gente assim, olha... Eu acho que quem almeja o cargo tem que ir fundo. Tem que buscar, tem que correr atrás, tem que abrir mão de um monte de coisa, tem que ir atrás. Só que tem que ir atrás com o pé no chão. Ser polícia não é assistir filme policial. Não é sempre que tem emoção, giroflex ligado e porta derrubada. Porque quando a gente imagina a vida policial,
a gente só imagina a vibração, eu acho. Eu tinha muito disso. Não, sim. Eu acho que imagino, a maioria. pra mim. Só que não é só isso. Isso nos pulsa, nos move, nos emociona, mas não é só isso. Você tem responsabilidade, você tem carga, você tem pilhas de papel, você tem um entorno, Sim. né? Você tem uma conduta, você tem uma equipe, não depende só de você, você tem uma série de coisas que podem dar certo conforme você sonhava ou não. Mas aquela coisa, né? A subida na volta, ela é a descida. Então, no começo, tudo parece muito difícil. Na volta, já é mais fácil. Você vai pegando o traquejo. Mas eu acho assim, você está falando com uma apaixonada pela profissão, pela Polícia Civil. Então, para mim, é fácil aconselhar que vá a fundo. Tem muitas colegas que entraram na academia de polícia e lá mesmo viram que não era o que elas queriam. Sim. Mas eu acho que vale a pena tentar. Eu acho que a polícia é mais cachaça que vicia, que empolga, do que piscina gelada que você entra e quer sair. Acredito nisso. Tipo assim, gente, pode. Pode. Tipo assim, pode muito. Muito obrigada, foi incrível, doutora Gisela. Eu agradeço o convite, espero que a gente tenha dialogado a contento, que tenha contribuído e me coloco eu à disposição, a delegada e a Polícia Civil, para qualquer eventualidade, algum esclarecimento mais, algum questionamento, algum assunto novo, a gente está super à disposição. Ai, tá joia. Olha, pessoal, muito isso, obrigada, gente, viu? Se inscrevam no nosso Isso. canal, eu tava esquecendo de falar, se inscrevam no nosso canal, Tipo Assim Pode. Sigam a gente nas redes sociais, @Tipo Assim Pode. Laura S. @Laura S. Castro, @Amanda Passo Zero. ADV, Amanda Almeida. Isso aí, Amanda aproveita o merchan dessa hora pra jogar o ADV dela. Tipo assim, pode. Pode. E a gente espera vocês. Espero que vocês tenham Espero gostado. que vocês tenham gostado. Forte abraço.